Fala galera, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos aí quase chegando ao fim a esse mini curso sobre as questões básicas que a gente tem que aprender, sobre as questões básicas e técnicas que a gente tem que saber para iniciar no mercado financeiro, para quem quer iniciar na análise gráfica, correto? Então, hoje a gente vai falar sobre figuras gráficas. Na próxima aula a gente também vai continuar nas figuras gráficas, para a gente poder fazer um encerramento de tudo aquilo que é básico. Breno, mas isso tudo dá certo que você falou? Dá, porém, a gente tem sempre que analisar o contexto, a gente tem sempre que analisar tempos gráficos maiores, tempos gráficos menores, para a gente saber se está numa região de interesse, para saber se está numa região boa para a gente pegar, porque não adianta nada a gente ter, por exemplo, um ombro, cabeça, ombro, sendo que ele está na parte baixa do mercado, sendo que ele está no fundo, sendo que aquela técnica, aquela figura, ela ocorre com mais eficácia na parte superior, ou seja, nos topos. Então, a gente tem sempre que analisar todo esse contexto para a gente poder fazer uma análise boa e correta, certo? Então, a gente vai dar início hoje, mas a gente está dando fim a essa parte de início, essa parte do mini curso que a gente resolveu fazer. Claro, para vocês conhecerem o nosso trabalho, para vocês saberem um pouquinho de como a gente é, de como a gente dá aula, de como a gente ensina, correto? Então, desde já, não se esqueça de deixar seu like para a gente, deixar seu comentário, se inscrever no canal, que isso vai ajudar bastante a gente a ter um incentivo a mais para a gente continuar trazendo cada vez conteúdos mais importantes e escassos no mercado, correto? Então, ajude a gente aí que a gente vai fazer esse trabalho mútuo, um ajuda o outro e bora! Então vamos dar início aqui, galera. Hoje a gente vai falar de forma objetiva e rápida sobre o que é um fundo duplo, o que é um topo duplo, o que é um oco e o que é um ocóide, correto? Então vamos começar aqui pelo topo duplo. Vamos pesquisar aqui topo duplo, para a gente poder entender o que é essa figura. Vamos pegar essa imagem aqui de um gráfico na internet mesmo. Vocês estão vendo aqui que a gente tem o mercado em alta, ou seja, topos e fundos ascendentes, e chega aqui no topo, ele simplesmente nivela esse topo. Mas por que que isso ocorre? Então vamos lá. Vamos partir pela premissa básica de que o mercado está com topos e fundos ascendentes. Vou colocar aqui para a gente poder entender. O mercado está com topos e fundos ascendentes, ou seja, desenvolvendo a sua tendência de alta da melhor maneira, do jeito que a gente conhece, topos e fundos ascendentes. Porém, chega um momento que os compradores, ou seja, a demanda começa a perder sua força, ou seja, ela começa a ficar enfraquecida. Sendo assim, quando ela faz o seu último fundo e tenta renovar seu topo, ela não consegue renovar seu topo. Acontecendo isso, o que isso quer nos dizer? Que essa tendência de alta já não está tão forte mais, ou seja, os vendedores já estão atacando o preço para que ele se inicie a sua queda, correto? E aonde que vai ser a nossa entrada, Breno? Claro que se você for um trader com já uma certa experiência, um certo profissionalismo, já entender alguns conceitos de análise técnica também, que são os nossos indicadores, dá sim para a gente antecipar esse topo, analisando volume, analisando RSI. Porém, eu aconselho, se você está começando agora, pegar o topo duplo simplesmente na hora que ele rompe essa neckline do suporte, ou seja, aqui ele deixa o seu suporte, quando ela rompe, a gente pega o trade na volta, ou seja, no pullback, acreditando que o mercado agora vai fazer topos e fundos descendentes, correto? Claro, isso analisando dentro de um contexto, para a gente saber se está num topo de interesse, para a gente saber se tem algum topo mais forte para buscar. Então, a gente não vai pegar mais a análise vaga, a gente não vai pegar mais uma figura ou alguma coisa simplesmente nua e crua, correto? A gente vai pegar sempre com embasamento. Mas o topo duplo é simplesmente isso. O mercado, então, tenta renovar topo,
não consegue renovar topo, isso nos dá a entender que essa força de alta, essa demanda está enfraquecida, ou seja, a oferta começa a parecer mais fácil, ou seja, a oferta começa a ganhar da demanda, ou seja, o preço começa simplesmente a diminuir. E o fundo duplo, né, é a mesma coisa, porém, o contrário, né? A gente tem topos e fundos descendentes, a gente tem o último topo, e quando tenta renovar fundo, não consegue. O que isso quer nos dizer? Que essa força de baixa não está tão forte mais, ou seja, a demanda está começando a ficar mais forte. Sendo assim, ela bate nesse fundo e começa o mercado a iniciar a sua reversão. Falando novamente, claro, se a gente tiver alguns conceitos de análise técnica, como os indicadores, como quais indicadores, ganho volume, RSI, que é o índice de força relativa, ou seja, indicadores técnicos que nos ajudam a antecipar, a antever esse movimento, correto? Então, se a gente tiver esse conhecimento, claro, cada um de vocês no seu conhecimento de cada um que já está vendo esse vídeo, mas se você tiver esse conhecimento, dá sim para antecipar esse fundo. Se caso não conseguir, espera confirmar o fundo duplo para você atuar aqui no throwback, acreditando que agora o mercado vai fazer topos e fundos ascendentes, ou seja, reverter essa tendência, correto? E aonde que é o take dessa entrada, Adriano? Simplesmente a gente vai pegar essa amplitude e replicá-la para cima, correto? Aonde der é o nosso take, correto? E o nosso stop vem abaixo do fundo. Dá para colocar o stop um pouco menor? Claro que dá, mas a gente tem que ter vários tipos de indicadores, como, por exemplo, se tiver algum fundo por aqui, a gente pode pôr abaixo desse fundo. Então, tem algumas premissas que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar um contexto. Eu estou aqui para iniciar a parte básica, claro que a gente ainda tem que estudar muito, correto? Mas essa aqui é a parte básica para vocês poderem entender o que é um topo e um fundo duplo, correto? E o que é um OCOI, Breno? Vamos ir lá no Google de novo. Oco, que é um oco, ombro, cabeça, ombro, ou seja, ela faz um ombro, faz a cabeça e faz um ombro, correto? E o OCOI é o ombro-cabeça invertido, que ele é na parte de baixo. É a mesma premissa, porém, acontece no fundo, correto? Então, vamos lá. Por que ele ocorre? Então, vamos lá. A gente está na tendência de alta, topos e fundos ascendentes, correto? Chega aqui, ó. Vocês concordam comigo que está todo mundo querendo vender? Vamos supor que aqui a gente tem uma resistência muito top, correto? Então, o que todo mundo pensa? Ah, vai iniciar agora um topo duplo, correto? Ó, vai iniciar um topo duplo. Ou seja, muita gente está vendendo aqui. Só que as grandes instituições, os big players, eles também querem vender, concorda? Só que se eles entrarem, vamos supor, com 10 milhões de entradas lá que eles fizerem, eles não vão ter a liquidez que eles precisam. O que é liquidez? É simplesmente a contraparte, correto? Se você vai comprar, você precisa de quem vende. Se você vai vender, você precisa de quem compra, certo? Então, se eles também querem vender, e todo mundo está querendo vender aqui, eles precisam imprimir algo que induz todo mundo a acreditar que vai ser uma alta, que essa alta ainda está forte, para eles poderem fazer a contraparte, correto? Então, todo mundo vendeu aqui, ó, correto? Todo mundo vendeu aqui. Então, para eles venderem, vocês concordam que tem que comprar? E o que é uma ordem contrária à de venda? Vocês não concordam que é uma compra? Ou seja, quem vendeu aqui, vocês não concordam que o seu stop está acima desses topos? Está cheio de stop aqui, está cheio de liquidez. O que ele faz então? Ele simplesmente vem cá, captura toda essa liquidez, ou seja, eles vendem para quem quer comprar, porque todo mundo que vendeu aqui, o stop é uma compra. Se você está comprando, eles estão vendendo. Se eles estão vendendo, o mercado automaticamente vai cair, correto? E aí o que acontece?
o mercado vem para fazer o throwback, o varejo acredita que agora rompeu o topo, ou seja, se rompeu o topo, o mercado vai continuar na alta. Porém, eles vêm e faz o falso rompimento, porque todo mundo que comprou aqui, todo mundo que comprou aqui, vocês não concordam que a venda, ou seja, o seu stop está aqui abaixo? E o que que acontece? Quando vem aqui e ativa suas vendas, o mercado automaticamente continua a cair. Ou seja, os bigs estão na entrada, estopou o varejo que acreditou que o mercado ia subir, estopou o varejo que acreditou que o mercado ia formar um topo duplo, agora eles vêm, fazem o reteste, fez o reteste, dá para a gente antecipar o oco, quem não antecipar, espera o rompimento da neckline, rompeu a neckline, a gente pega aqui o pullback, correto? Pegando o pullback, a gente faz a entrada da melhor maneira possível, acreditando numa reversão de baixa, correto? Já o nosso ocorre, por que que ele ocorre? Então vamos lá. Vamos partir pelo pressuposto que o preço está de baixa, com topos e fundos tendentes, correto? Chega nesse momento que ele deixa seu último topo e vem fazer o seu fundo, vocês não concordam comigo que se tiver numa região de suporte, tá todo mundo querendo comprar, certo? Só que o que a gente tinha comentado que os big players, as grandes instituições também querem fazer essas compras, ou seja, não tem liquidez para eles, porque se a gente entra com 1, 2, 3, 4, 5 contratos, eles entram com 1 milhão, entram com 2 milhões, é com muito mais do que a gente. Então, como precisa de uma contraparte, ou seja, para eles comprarem, eles precisam de quem vende, então o que ocorre? Eles imprimem um padrão gráfico que vai estopar quem acreditar que isso é um fundo duplo, correto? Porque se você comprar aqui, suas ordens contrárias, ou seja, seu stop de venda está aqui. Se você vende, eles compram. Então, vocês não concordam comigo que abaixo desse fundo está cheio de liquidez? Ou seja, está cheio de ordens contrárias às deles? Então, se eles querem comprar, aqui está cheio de stop de venda. Eles vêm, imprimem aqui um fundo, ou seja, estopou todo mundo que estava acreditando que era um fundo duplo, pegou toda essa liquidez e quando eles voltam, todo mundo acredita que agora o quê? Não, rompeu, agora é um pullback, vai continuar caindo. Então, você vende. Só que se você vende, sua ordem de compra, ela está aqui, ó. E se a ordem de compra ela é ativada, o mercado sobe. Ou seja, se o mercado subiu, ele já pega todas essas ordens também. Pegou essas ordens, eles estão na compra, agora sim o mercado pode subir. Aí o mercado às vezes volta aqui só para fazer um teste, faz o teste aqui na zona que eles tinham imprimido esse padrão para poder estopar todo mundo para fazer contraparte às suas entradas. E depois disso, o mercado vem a desenvolver normalmente, rompendo aqui a neckline da cabeça do ombro, cabeça, ombro, porque ombro, cabeça, ombro, rompeu a cabeça aqui, a gente vai simplesmente pegar toda essa amplitude, replicá-la para cima. Aqui é o nosso take. Se você for uma pessoa que está começando agora, indico você pegar no throwback para poder pegar daqui até aqui em cima. Se você já tem uma certa experiência analisando os contextos de gráfico, se a volta for sem volume e tudo mais, dá para você antecipar esse ombro direito para você surfar todo esse movimento aqui de cima com o stop aqui embaixo, correto? Então, relembrando, topo e fundo duplo ocorre porque não consegue renovar a sua máxima, ou seja, a demanda ou a oferta já está enfraquecida, então a contraparte começa a sobressair. E o ocorre porque eles também, os big players, as instituições também precisam entrar na análise, ou seja, você não está errado, porém eles precisam de liquidez, entendeu? Não é questão de que o fundo duplo ou topo duplo vai estar errado se você pegar,
É a questão que simplesmente eles precisam da contrapartida. Então eles simplesmente imprimem, manipulam o mercado para você se perder, estopar, servir de liquidez para eles, para aí sim o mercado desenvolver. Aí por isso que às vezes a gente pensa assim, nossa, foi eu entrar que eu estopei e assim que eu estopei o mercado subiu. Mas não é porque o mundo está contra a gente ou porque a gente simplesmente está errado. É porque eles precisam fazer isso. Então a gente tem que estudar cada vez mais, ter mais conceitos técnicos e gráficos para a gente poder alinhar e saber a hora exata de entrar e de sair de um trade, correto? Então, desde já, não se esqueça para a gente, deixa seu like se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, não se esqueça de compartilhar seu vídeo e bora para cima que o nosso conteúdo aqui no canal tá só começando. Valeu!